Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, cara personal. Tá mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Eu sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça, onde no fuso central da Europa agora são 14 horas e 39 minutos, que significa que em Brasília, 4 horas para trás, são 10 horas e 39 minutos. Hoje vai ser um dia em que a gente vai se debruçar bastante sobre a geopolítica. A gente começa discutindo com Augusto Alves, ele que é físico, colaborador do CERN, aqui na Suíça, e com Fábio Reis Viana, pós-graduando em Relações Internacionais em Évora, Portugal. Na sequência, a gente tem a volta, a primeira participação desse ano de 2021 de Pepe Escobar, junto com o Eduardo Jorge Vior. E o Pepe Escobar vai comentar sobre as questões geopolíticas internacionais, em detalhes sobre o tema, que foi o foco do último artigo dele, sobre a questão da evolução da relação complexa da Rússia com o Ocidente. E o Eduardo Jorge Vior vai tratar justamente como, né, o balé das potências eurasianas emergentes vis-à-vis as potências decadentes atlanticistas, como isso reflete na nossa América Latina. Na sequência, temos o nosso grande mestre contra-efetuador da guerra híbrida, Piero Leiner, chegando para nos ajudar a compreender aí a última rodada bastante complexa, né, no Brasil. Tivemos bastante coisas. Tivemos o Arara Hacker, né, o Arara Hacker dando uma entrevista com grande repercussão bastante impulsionada pelos influenciadores de esquerda, que orbitam o Pequim, os próprios parlamentares de esquerda, quadros do Partido dos Trabalhadores também, e a gente vai comentar bastante essa entrevista, alguns furos, né, muito importantes, detectados, que levam a um reforço daquela nossa hipótese, lá da largada, em 2019, quando surgiu esse personagem para a crônica política brasileira, de que a história ali está mal contada. Ele pode ter tido participação no evento, mas vai muito além do que ele fala. Inclusive, nós constatamos contradições importantíssimas entre o que ele falou coisa de um mês atrás na entrevista à CNN Brasil, né, um mini documentário que foi feito ali com depoimentos dele próprio, e o que ele falou essa semana no Brasil 171. É importante, inclusive, no aspecto técnico, porque é uma contradição importantíssima, frontal, como é relatado que teria sido acesso às contas de Telegram de autoridades na CNN Brasil, que estava em linha com a narrativa que foi massificada àquela altura de 2019, e o que o sujeito falou nessa semana, né, totalmente. Mas a gente vai ter oportunidade de falar disso em detalhes, primeiramente aqui com Augusto Alves, nessa primeira parte, e depois também vamos voltar aí certamente com Piero Leiner, também comentando a questão que motivou a cismogênese da semana, o deputado bolsonarista preso, continua preso, vai ser solto, vai ser cassado, não vai ser cassado, enfim. Você é contra, a favor ou muito pelo contrário, você é a favor da briga nessa questão? Vamos poder falar disso em detalhes. Um dia movimentadíssimo, eu peço evidentemente que você que está nos assistindo ajude nesse momento a gente a construir a nossa massa crítica, para a gente conseguir ter um impacto na realidade, para além de uma narração, né, e análise do que está se passando. Aqui a gente não quer ser narrador de tragédia, a gente quer, obviamente, com atenção às limitações que a gente tem de escala, mas tentar impactar. E, grosso modo, a gente tem conseguido, aí, ao longo do tempo, impor pautas, né, furar spins, certos spins que o pessoal tenta dar, a gente queima, né, isso foi importantíssimo do Arara Hacker lá atrás, o pessoal tentando dizer, é o russo, é o Telegram que foi hackeado, a rede do Telegram foi hackeada. Nós conseguimos aquela negativa oficial do Telegram, que tanto repercutiu àquela altura, em junho de 2019, mas para isso a gente precisa de você, a gente precisa da Web 3.0, a gente precisa de você pegando esse link, compartilhando nas suas redes sociais, mandando seus contatos no WhatsApp, curtindo o vídeo, deixando seu comentário na seção de comentários, um bom dia no chat, e evidentemente você que assiste a gente em outras plataformas, você que é previdente, já está no nosso canal no Telegram, que vai ser central do início ao fim da nossa transmissão de hoje. Você vê como a gente está aí antecipando tendência. Você está lá no nosso canal, veja lá, estamos aí com 7.842 pessoas assinando o nosso canal no Telegram. Fora isso, a gente tem o nosso grupo de discussão com cerca de 3.500 pessoas, dentre as quais Pepe Escobar, que anunciou lá essa semana que estaria aqui na sexta-feira, e estará aí logo mais conosco, mas você que inclusive vê no VK, que é o primeiro link que a gente coloca na transmissão lá no nosso site, está publicado já o nosso programa em duploexpresso.com. A primeira janela que a gente coloca é do VK, porque quando todas as outras falham, Vladimir Putin garante a VK, o VK russo, que foi criado pelo mesmo criador do Telegram, mas ele se desfez e vendeu para a Gazprom, uma estatal gigante do gás da Rússia. Então, no topo da cadeia ali está sob a alçada de Vladimir Putin. Quando as outras caem, no passado, o VK continuava. E é por isso que a gente não entra no ar
sem estarmos transmitindo para o VK. Eu vou agora fazer uma última conferência aqui para ver. Então, vamos lá, estou me vendo aqui sem nenhum delay lá no VK, estamos transmitindo. Então, você que é previdente, estou vendo aí várias pessoas assistindo pelo VK, vai lá rapidinho no YouTube, dê essa força, enquanto a gente está tolerado lá, vai ver, a gente vai falar muito de Big Tech e tal, não sei se hoje os caras vão manter esportivo, vão derrubar, né? No passado já aconteceu, de quando o Pepe Escobar entrou, a transmissão parar, né, e voltar depois dele sair. Então não sabemos, afinal, o canal que ele abriu um canal no Telegram foi objeto de um hack, né, um hackeamento. Essa semana ele vai falar disso em detalhes, a gente também vai pincelar um pouco o Augusto Alves, isso porque guarda relação, uma comparação entre a história do Arara Hacker e o que aconteceu com o Pepe Escobar nesta semana, que é muito semelhante ao que aconteceu comigo, Rômulo Maia, em novembro do ano passado, quando a gente estava trazendo aquela pauta do Umbrella Deal, e sofremos um ataque, mas vamos poder falar já disso em detalhes. Mas eu peço que você que vem em outras plataformas, vá rapidinho lá daquela força no YouTube, que é onde está a escala. Então, enquanto a gente tolerado lá, a gente tem que tentar trazer pessoa para o VK e para o Telegram. Feito esse pedido importantíssimo, afinal é você da Web 3.0 que torna o que a gente faz aqui relevante, impactante na realidade. Vamos para a discussão de fundo, começando com Fábio Reis Viana, que vai comentar algo que eu não prestei atenção que eu gostaria, Fábio, a eleição na Catalunha, porque eu morei na Catalunha, adoro a Catalunha, inclusive se eu pudesse escolher, falar, uma cidade do mundo que você quer morar, que você acha que tem a melhor qualidade de vida, é Barcelona, sem sombra de dúvida, desde que eu morei, é a melhor. Eu só vi por alto que os separatistas, os nacionalistas, sejam eles de direita, né, e muita gente ignora isso, que a maior parte é de direita, seja de direita, seja de esquerda moderada, seja de esquerda radical, né, tida como radical aqui, mas que é aquela esquerda lacradora, identitária, né, isso que é tido como esquerda radical na Europa hoje em dia, e o Brasil também está chegando por aí. Eles conseguiram a maioria no parlamento, aí nesse balaio de gatos. Fábio Reis Viana, qual é a sua leitura sobre a eleição na Catalunha? Bom dia, boa tarde a todos. Pois é, tem havido uma certa falta de percepção, até de uma certa esquerda brasileira. Houve uma discussão recentemente com uma influenciadora das redes sociais que mora aí na Escócia. Ela entrou na minha página do Twitter para contestar a minha posição em relação à eleição na Catalunha, dizendo que eu deveria estudar sobre solidariedade internacional, porque ela soltou fogos de artifício, né? E pela vitória separatista. Só que talvez ela não tenha percebido, por falta de estudo, né, geopolítico, ela que se apresenta como especialista na área, ela talvez não tenha percebido que as eleições na Catalunha, apesar dos separatistas ganharam, mas a extrema-direita cresceu bastante também, o partido Vox, que é, inclusive, abarcando o eleitorado do PP, o tradicional partido da direita espanhola, e do Ciudadanos, que é a direita limpinha, né? Ou seja, esses caras, eles conseguiram crescer em cima desse sentimento divisionista que o separatismo traz, né? Porque o Vox, a extrema-direita espanhola, é nacionalista no sentido da manutenção da unidade territorial da Espanha, da grande Espanha. Por isso explica também o crescimento da extrema-direita na Andaluzia, porque historicamente a Andaluzia votava na esquerda. É aquela história da semana passada do cara que era comunista na Itália e hoje vota no Salvini, né? Então, quer dizer, aparentemente, e agora essa semana ocorrem essas manifestações decorrentes, aparentemente, em razão da prisão do rapper comunista, né? Que, na verdade, a meu ver, foi um estopim, porque isso já é um sentimento que já está muito forte na Europa em decorrência da pandemia, essa crise social, essa insatisfação. A prisão do rapper foi um estopim, e talvez uma mistura de revolução colorida ali, porque a pandemia ela veio, a impressão que eu tenho é que a pandemia ela veio para acabar de vez com a estabilidade social em vários países, e em particular na Europa. É como se é uma dobrada de aposta do hegemon, que se vê desafiado pelas potências emergentes. Então, ele precisa manter o estado de guerra permanente, a tal da guerra infinita, e um ambiente de desestabilização total, que eu acho que isso até se encaixa com a questão do espectro total, tá?
E a pandemia só uma veio para isso. pontuação, algumas pessoas vão ver isso e falar, poxa, mas a pandemia foi planejada? Como assim? Você está dando a entender isso? Não, a questão, independentemente da ordem dos fatores disso daí, a crise está colocada, a crise sanitária em nível global. E tem uma frase famosa de alguém que ajudou a moldar a geopolítica no século XX, cujo impacto é sentido até hoje, não outro que Winston Churchill, que ele falou, nunca deixe uma boa crise ser desperdiçada. Never let a good crisis go to waste. Então, você tem uma crise e você usa aquilo dali para conseguir as suas agendas antigas. Então, antes era o combate ao terrorismo, que ajudava no controle do indivíduo, agora é a questão sanitária. Exatamente, porque o 11 de setembro teria sido uma justificativa para o hegemon poder dobrar a aposta no seu novo modelo imperial. Porque em 91, guerra do Iraque, eles abandonam a hegemonia benevolente. Eles atacam um país indefeso, assim, do nada. Para quê? Para impor o medo ao resto do mundo, o princípio do medo. Né? Eles destroem um país, porque eles ganharam a Guerra Fria sem uma guerra. Então eles precisavam. Teve o mesmo efeito da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Aquilo ali foi para delimitar, nós ganhamos, agora somos nós que mandamos. Alguém tem algo a opor? Porque eles tacaram a bomba para demonstrar a força deles, impor o império. Agora, 11 de setembro, eles já não tinham mais um inimigo definido, porque a Rússia estava de joelhos, o resto do mundo ainda, né, estava se levantando. Então, eles inventam o inimigo necessário naquele momento, que era a ideia abstrata do terrorista, a coisa difusa, que é um personagem que pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? Ou seja, o inimigo é o resto do mundo inteiro. Qualquer um pode ser terrorista, qualquer estado pode abrigar terroristas. Né? Inclusive a tríplice fronteira ali, né? Região de Foz do Iguaçu, e agora a pandemia seria mais dentro dessa tese, seria mais uma etapa dessa postura imperial, agora já em outros termos, porque eles se veem agora, se em 2001 eles não tinham desafiante, por isso que eles precisaram inventar a ideia do inimigo terrorista, agora eles já têm de novo a Rússia, porque em 2015, com a vitória da Rússia na Guerra da Síria, porque a guerra da Síria foi uma vitória russa. A intervenção russa foi assim, uma demonstração de poderio inimaginável. Agora os Estados Unidos, nessa situação atual, eles reagem àquilo. Ok? Eu não estou dizendo que ele está... Por favor, conclui. Eu não estou dizendo que a pandemia foi fabricada em laboratório, nem nada, ou que tenha sido feita propositalmente, jogada em algum lugar, nada disso. O que eu digo é que ela é bastante conveniente aos interesses do Império, nesse momento, como mais uma etapa da sua insana luta contra o resto do mundo, de impor uma guerra permanente, porque aparentemente, em termos militares, eles ainda estão na frente. Então, de forma controversa, no mínimo pegaram um limão e fizeram uma limonada, seguindo aí o dito do Churchill, não deixaram uma crise ser desperdiçada, seja ela aí, enfim, qual seja o cronograma, enfim, todas essas questões que ainda estão em aberto, aquela história de acharem no esgoto da Itália e da Espanha, antes da identificação do suposto paciente zero na China, traços do vírus, também no Brasil, parece que já há identificação disso, toda essa questão, enfim, a narrativa, não sei se um dia a gente virá a saber concretamente, não sei se seria possível, para além de todas essas complicações geopolíticas de lado a lado, o fato é que a crise está sendo aproveitada para uma nova escalada no controle do Estado, do Estado sobre o indivíduo, claro que as ferramentas tecnológicas ajudam de uma forma importantíssima, estando 20 anos além lá do 11 de setembro. Já havia um importante avanço sobre isso no Patriot Act original. Vamos lembrar que Patriot Act, você falava aí do aproveitamento daquele ataque, enfim, seja ele tendo sido ali usado células infiltradas ou não, vazou, foi autorizado, quem sabia, não sabia e tal, tudo isso aí também até hoje não foi muito bem esclarecido, até aquele terceiro prédio lá caiu sem o impacto de nenhum avião, até hoje também
não tem uma explicação a contento para isso, mas o fato é que o Patriot Act, o seu projeto de autoria de não outro que Joe Biden, enquanto senador, já estava em tramitação havia 5 anos, desde 1996. Então a cronologia ali também está se mostrando associações fortuitas, não sabemos. O fato é que ali tampouco uma crise foi desperdiçada. No dia seguinte falou, opa, mas já tem esse projeto aqui rolando há muito tempo, vamos dar a comoção social para aprovar. Então, mais uma vez, pode ter sido, no mínimo, isso daí. E por falar em tecnologia, então, vamos trazer para a roda o nosso Augusto Alves. Augusto, essa semana eu pedi, mas você, de livre, espontânea vontade, já estava também prestando muita atenção nessa questão do Arara Hacker, que eu falei, não, a gente precisa olhar isso daí, está com muito furo na narrativa, consultei também os nossos hackers ativistas que garantem a nossa estabilidade na transmissão. Hoje vamos fazer um teste de estresse, hein, hackers ativistas estão aí na retaguarda, porque são muitos temas sensíveis para a Big Tech, a questão do hack do canal do Pepe Escobar, que foi, exploraram ali segundo a interpretação, uma das interpretações possíveis, uma vulnerabilidade já identificada antes, o pessoal puxou da tomada, como fizeram com a gente, por exemplo, em abril do ano passado, mas justamente para a gente falar disso, falar também dessa questão sensível, coisas sensíveis para o Brasil também, a gente vai fazer um teste de estresse, quem quer que nos ataque, interesses privados, interesses públicos, dentro, fora do Brasil, todo mundo junto, misturado, não sabemos. O fato é que hoje a gente vai testar os limites aqui da nossa garantia. Alô, hackers ativistas, fica aí na retaguarda. Augusto Alves, em síntese, a entrevista do Arara Hacker essa semana no Brasil 171 reforçou ou enfraqueceu a hipótese, vamos ser generosos, a hipótese de que a narrativa, desde o início até aqui, não é muito bem aquela que é apresentada ao distinto público. Boa tarde, bom dia, expressionautas, bom dia, Rômulo, bom dia, Fábio. Bom, em síntese, né? Se eu tivesse que resumir isso com uma palavra, eu diria problemático. Uma narrativa absolutamente problemática. Você tá sendo conservador, porque os hackers, a gente falou, o cara é fake, é um fake. Absolutamente. Agora, podemos sempre imaginar, né? Alguém poderia imaginar que ele está fingindo de bobo, né? Porque não é possível. Um hacker daquele tipo ali, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos tentar aqui. Eu marquei algumas contradições, alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. O que eu fiz basicamente foi comparar a entrevista que tinha sido dada à CNN em 21 de dezembro do ano passado com a entrevista que foi dada essa semana para o 247, né? Sim. E tem algumas contradições, eu vou pontuar aqui daqui a pouco, e também comparei ambos os contextos com, digamos, os métodos. Obviamente a gente nunca sabe tudo nesse ambiente, mas com os métodos mais conhecidos, mais populares para poder fazer esse tipo de ataque. E aí as contradições elas vão ficando cada vez maiores, enfim. Então... Augusto, só um comentário inicial, que é o seguinte: se você fosse entrevistar o Arara Hacker, se eu fosse entrevistar o Arara Hacker, eu teria feito o dever de casa, teria me preparado, inclusive, assistindo a matéria da CNN. Se ele falasse algo numa entrevista a mim, Rômulo Maia, a você, acredito, se estivesse na bancada comigo, que estivesse em choque frontal com o que ele falou poucas semanas atrás, você questionaria. Mas vem cá, você ladra, mas no entanto não. Tudo que ele falou foi aceito pelo valor de face, sem nenhum questionamento sequer, cobrando uma coerência, ou que explicasse por que falou uma coisa um tempo atrás e outra depois. Ou seja, ali o entrevistado operou o veículo como queria, não teve nenhum questionamento, nada que fosse mais a fundo no que ele apresentava. Todas as duas matérias são peças de propaganda política, na verdade, porque a matéria da CNN começa já, acho que no primeiro, segundo minuto, com o cara inocentando completamente, atestando a honestidade do clã Bolsonaro, por exemplo. Nos primeiros minutos ele já diz, não, lá eu olhei, não tinha nada, eles sabem usar o aplicativo, não estava vulnerável, por exemplo. E aí vai toda por uma linha de sempre, digamos assim, mirar muito o pessoal da Lava Jato. No caso da segunda entrevista, a linha é parecida, muito mais focalizada, digamos assim, nas supostas habilidades do hacker, na segunda entrevista. Na primeira,
muito mais tentando retratar a vida pessoal do cara, como uma pessoa, inclusive, perturbada por problemas psicológicos e uma série de coisas. De essência mesmo, assim, informação crua, técnica, não tem nada, basicamente. Tem furos, mas não tem nada. O que é muito atípico no universo hacker. Por quê? Porque se você tem vários hackers que escreveram livros, que inclusive publicam artigos, tudo isso, a maioria dos hackers, eles, mesmo quando tem segundos interesses, estão hackeando para poder ganhar dinheiro, fazer ransomware, né, chantagem, coisas desse tipo, eles estão muito orgulhosos de expor os métodos que usaram. Entendeu? Até porque a partir do momento que você expõe um método que você usou e aquele método se populariza, fica mais difícil te pegar quando você fizer a próxima vez. E nesse caso desse rapaz, você não tem o orgulho hacker ali. Não fica muito claro também as ferramentas que foram usadas. Eu não tinha visto, você me alertou aqui quando a gente estava conversando antes de entrar na transmissão, de que ele usou uma máquina Windows, por exemplo. Um hacker que usa máquinas Windows para atacar, isso é muito atípico. Por quê? Porque se você usa o Windows, a tendência é você ser atacado. Entendeu? Você não tem controle sobre uma série de parâmetros que são necessários para poder fazer ataques desse nível. Por exemplo, eu marquei aqui que na entrevista da CNN, né, no minuto 8,27 segundos, né, 8 minutos e 27 segundos. Aí ele começa a comentar o fato de que quando ele entrou na conta do Dallagnol, que ele viu que tinham 5 grupos muito grandes, que ele conversava muito e que tinha todo o histórico. E que aí ele ficou com medo de esperar 24 horas para poder fazer o backup automático, que o Telegram faz automaticamente. E aí que ele que ele usou uma máquina Linux para fazer esse backup, e aí o backup durou 2 dias. Ele mesmo fala isso, quase 3. Tipo, se a probabilidade de ser descoberto em 24 horas, esperando o próximo backup, era alta, imagine em 3 dias acessando. E como é que esse backup foi feito, no fim das contas? Foi usando qual método? Como é que esses arquivos foram baixados? Augusto, olha só, enquanto você estava falando, eu fui buscar a imagem, encontrei aqui, só colocando uma busca no Google Images, tão simples, ao alcance de cada pessoa aí, eu coloquei Araraquara hacker, encontrei a foto que foi amplamente divulgada do dia que a Polícia Federal deu uma batida na casa do sujeito e levou ele preso, da área de trabalho lá do Windows, rodando Windows, hacker que roda o Windows. Realmente o Brasil tem contribuições originalíssimas para a civilização ocidental. E isso aqui foi massificado, você veja como o sujeito era previdente, só que não, né? Então, íconezinhos na área de trabalho com o nome de cada alvozinho, de pastinha, do que supostamente ele era baixado na área de trabalho do Windows, o hacker que usa o Windows, Augusto. Isso é muito atípico, porque basicamente você vai ser pego com o produto do roubo na mão, né? Num computador com o seu nome e tudo, enfim. Hackers não operam dessa forma, entendeu? Principalmente hackers que se autodeclaram experientes. E aí vem essa questão do tipo, quais foram os métodos realmente usados, né? Não está claro, não fica isso claro na entrevista, seria muito interessante. Mais do que isso, tem uma contradição frontal entre a entrevista da CNN e a dessa semana. A gente vai chegar lá nessa questão dessa contradição, que tem um outro ponto que me chamou a atenção na entrevista da CNN, que é um certo ponto, lá para os 25 minutos, ele comenta sobre, ele diz assim, né, que Moro teria viajado, saído de férias, e que teria viajado para os Estados Unidos e comprado algum equipamento lá. Ele mesmo falou, Moro mesmo, quer dizer, no contexto que ele faz, diz, o próprio Moro falou. Eu procurei na internet declarações públicas de Moro, Moro nunca falou nada disso. Teve na época muita especulação de que ele teria ido visitar a CIA, a NSA, isso nunca ficou muito bem estabelecido, digamos assim. Mas ele não disse, eu vi que ele tinha ido na CIA, na NSA, ele disse,
Ele mesmo falou que tinha ido lá comprar um equipamento. Falou para quem? Em qual contexto? Isso não fica claro. Eu fiquei muito surpreso com a falta de curiosidade do repórter, tanto da CNN quanto do 247, que não fizeram perguntas básicas. Sobre a questão da contradição que você falou, vamos lá. Isso tudo acontece a partir do minuto 47. Só um esclarecimento, Augusto. A gente está com o tempo apertado por causa da agenda do PEC e do Vior, mas eu vou colocar, então, você faz referência às minutagens, eu estou com os vídeos aqui prontinhos, na sequência, depois que a gente se despedir dos nossos colegas internacionais, quando o Piero Larrin estiver comigo, eu coloco os vídeos com os pontos e colocando lado a lado as contradições. Eu vou falar rapidinho qual é o método que ele descreve. E aí fazem até um gráfico bonitinho, uma animação para falar disso lá na entrevista da CNN. Ele diz assim que, na verdade, ele usava o número da pessoa, entendeu? Para registrar um Telegram no mesmo número no computador dele. E quando o Telegram tentava fazer uma ligação ou mandar o SMS, o código de ativação daquela instância do Telegram que direcionava para o celular da pessoa e fazia uma ligação Skype, essa ligação Skype bloqueava o número da pessoa, depois ele ia na caixa postal da pessoa e pegava aquela coisa. Bom, aqui você tem várias coisas. Primeiro, você tem uma invasão de caixa postal. Essa invasão de caixa postal, ele diz que ele operava essa invasão de caixa postal usando o próprio Skype. Significa que para fazer isso, você tem que ter uma instância do Skype sob o seu controle, ou seja, no seu computador, que está com o número da outra pessoa conectado com o seu usuário. Isso não é possível, porque você precisa fazer o mesmo ataque para conseguir fazer essa conexão. Então, ou você precisa ter algum outro método, e aí a gente abre aqui um espaço muito amplo para agentes, digamos, talvez dentro da própria operadora, agentes de inteligência, enfim, toda uma outra gama de agentes que precisariam se envolver para que você conseguisse invadir, com a tecnologia atual de celular, a caixa postal da outra pessoa para pegar esse código. Então, uma vez que ele tinha esse código, ele logava no Telegram da pessoa e passava a ver as conversas e já via ali listado todos os contatos com os números de telefone. Bom, primeiramente, nem todo contato tem um número de telefone visível, inclusive para os próprios amigos. Por exemplo, no meu caso, não tem. Segundo, a escala desse ataque, que fica clara na entrevista da CNN, que ele comenta, seria de 1.000 pessoas. Ele diz que atacou usando esse método mais de 1.000 pessoas, que incluíram inclusive artistas, pessoas famosas, além de vários políticos, entendeu? Isso não foi muito comentado, mas ele declara isso, vocês podem olhar lá a partir do minuto 47, por aí. E se vocês pensam na engenharia que isso envolve, para você fazer para mais de 1.000 pessoas, é impraticável. A escala, exatamente. A escala, pelo que foi colocado como o método utilizado lá atrás, quando o sujeito surgiu na crônica política, e que foi reafirmado na entrevista do CNN, seria um trabalho muito grande e quase virtualmente impossível, Augusto Alves, que alguém não notasse, não recebesse a notificação, não olhasse que a sua conta Telegram estava logada em mais de um dispositivo. Exatamente, porque pessoas mudaram de celular nesse período, tiveram que relogar no Telegram, uma série de coisas. E tudo isso derrubaria os outros dispositivos, entendeu? Em 1.000 pessoas isso não aconteceu nenhuma vez? É uma questão de probabilidade. Se você faz com uma pessoa, duas, que não tem muita intimidade com os telefones, tal e tal, isso pode até passar. Mas ele estava fazendo com pessoas que, inclusive, estavam se preocupando em não se expor, em conservar as conversas privadas. Então isso é problemático, porque alguém notaria. A escala disso, esse ataque recursivo, usando esse método, não é possível. Não é possível. O próprio método, usando o Skype, que é descrito na entrevista da CNN, é fantasia, é ficção. Aquele método não funciona assim.
entendeu? Agora, se a gente compara, por exemplo, com a entrevista da CNN, né, com a do 247, aí novamente aparece a questão da invasão recursiva. Nesse caso, tudo teria começado com o procurador que teria sido atacado ainda lá na cidade de Araraquara, o cara que perseguia ele. E aí tem uma coisa muito interessante, que eu não sei se muitas pessoas perceberam. Ele admite, nessa entrevista, e na entrevista da CNN, que, na verdade, rolava uma espécie de relação tóxica entre ele e esse procurador. Ele acusa o procurador de usar ele repetidamente como laranja, entendeu? Para justificar crimes virtuais, crimes cibernéticos que aconteciam na cidade. E aí ele assumia o crime, o procurador meio que deixava para lá, resolvia o caso e ficava por isso mesmo. Como um bode expiatório, um criminoso de estimação, como, por exemplo, o próprio Alberto Youssef para o Sérgio Moro, para o pessoal da Lava Jato. Então, ali, ele dá uma ideia de alguma coisa que pode ter vindo a acontecer depois. Nesse marco que a gente está passando do nosso processo penal para aquele marco de negociação, como é nos países da common law, impróprio, acontece isso, faz um acordo, assume isso daqui, porque aí a gente dá, né, uma prisão domiciliar, tornozeleira e tal, e o fato é que o sujeito está em casa com a tornozeleira, Augusto Alves. Sim, claro, mas tem uma outra coisa também. Se, na verdade, ele tinha essa relação, digamos, tóxica com o procurador, entendeu? O que custa para, na verdade, ele ter um outro canal através desse mesmo procurador ou de um outro agente, de uma outra pessoa que provesse aí códigos de SMS enviados para os telefones e outros tokens, digamos, de acesso. Eu tô só, digamos assim, colocando as contradições, as coisas que aparecem no contexto da própria entrevista, entendeu? Na entrevista da CNN, a gente sai com a impressão de que ele contatou diretamente a Manuela Dávila para poder entrar em contato com o Greenwald. Na entrevista do 247, ele já mudou a narrativa dizendo que usou o Telegram da Manuela Dávila para poder contatar o Jean Willis e que foi flagrado nesse momento, e aí conversou com o Daniel mesmo, que botou ele em contato com o Greenwald. Entendeu? Sempre com uma preocupação muito explícita de não implicar nenhum desses atores em nada e mirar sempre na questão dos procuradores da Lava Jato. E tecendo, no meio dessa narrativa, uma série de avaliações políticas. Na verdade, durante a entrevista, tanto da CNN quanto do 247, era ele que estava fazendo a avaliação política, a análise política de conjuntura, de tudo, porque isso, fulano fez isso, está errado, isso aqui não pode, a lei diz isso. Ele parecia que, na verdade, era um ato declaratório, muito mais do que uma entrevista. Augusto, sabe por que eu estou sorrindo aqui? Porque você que recebeu o elogio de alguém que vai estar conosco daqui a pouquinho. Olha que chique, estamos sendo assistidos de um sushi bar, um certo sushi bar em Bangkok, na Tailândia. O Pepe Escobar mandou uma mensagem aqui. Mensagem assim não tem problema. Aliás, o Tancredo que falava que telefone para marcar consulta no dentista apenas, WhatsApp também, serve só para comentários não sensíveis. Aí veja você, eu mandei aqui pro Pepe Escobar, tá na área. Ele falou, tô vendo você de um sushi bar. Eu falei, opa, vai fazer daí? Ele falou, não, chegando em casa daqui a 10 minutos. Eu falei, não, tranquilo, termina de comer aí sossegado. Ele falou, Augustão is really cool guy. Eu falei, pô, o cara é um físico do fucking CERN. Valeu, Pepe. Olha só. Então, para não perder aqui o fio da meada, aparece um dado importante: 57 gigabytes de dados que teriam sido passados para o Intercept. E toda a discussão gira em torno digamos assim, do fato de que Greenwald disse que não precisava de mais dados do que isso, uma série de coisas. Bom, 57 gigabytes é muito dado para conversa, muito. Isso deveria... Que dirá, então, a história atual dos 7 terabytes, né? A gente estava brincando ontem, conversando, falou, bom, isso aí, em texto, quase toda a internet da humanidade, alguma coisa importantíssima. Não, 7 terabytes de texto
tal é impraticável. Onde foi mesmo que surgiu a informação dos 7 terabytes? Isso quando começou aí a autorização do Lewandowski. Então, coisa de algumas semanas. Exatamente. Fala de 7 terabytes. Ele disse que passou 57 gigabytes para o pessoal do Greenhalgh. Bom, 7 terabytes talvez sejam dados de outras coisas, não sei, mas não é muito complicado, já que seja 57 gigabytes. Por quê? Porque isso provavelmente não é somente texto, você deve ter aí uma série de vídeos muito pesados. Vamos dizer assim, que um vídeo de alta resolução que você baixe na internet aí, Blu-ray, né? Você baixou, tá para assistir no seu computador, tem 1 gigabyte. Então você teria, tipo, 57 vídeos desse em dados, é muito dado. Em conversas de texto, cara, isso é N enciclopédias britânicas, em N línguas em contemporânea. Exatamente. Para as pessoas terem uma noção, um programa duplo expresso, esse de 4 horas e tal, dá 1 giga, né? A gente grava aqui em HD. Agora, que é interessante também, todo mundo que usa aplicativo de mensagem, seja WhatsApp, Telegram, você não manda um vídeo, um filme inteiro por ali, até porque esses aplicativos não deixam subir, Augusto. Você tem uma limitação do número. O WhatsApp é uma coisa como 20 megas, uma coisa assim. E o Telegram também. Quem já tentou mandar um arquivo maior, um vídeo de 5, 6 minutos, sabe que ele não vai, fala, não, ultrapassou o limite. Então, a pessoa teria que mandar milhares de vídeos de, sei lá, 100 mega, 200 mega, para atingir esse patamar de 56 GB do que foi para o Intercept. 7 teras, então, é impraticável. Sim, sim. E tem a questão também do aparelho telefônico. Entendeu? Do aparelho telefônico. Quantos aparelhos telefônicos tinham memória física naquela época para poder, eventualmente, guardar uma fração dessa quantidade de dados em local? Porque isso é regulado também pelo Telegram. Então, claro, o aparelho estava operando somente em cloud, e aí fica muito mais complicada a narrativa, porque se você tem um aparelho que não cabe mais do que alguns poucos gigabytes, e você está com a quantidade de dados de 57 gigabytes guardados na nuvem do Telegram, fica mais inacessível ainda, entendeu? Então, enfim, eu acho que é absolutamente problemático o fato de que ele diga que mesmo usando a VPN, ele foi alcançado. Por quê? Porque isso sugere 2 coisas, que ele não estava usando o VPN ou que ele é inepto. Que imperícia absoluta. Por quê? Porque realmente existem alguns pacotes de VPN que oferecem um serviço muito pobre, no sentido de que o ambiente do software, a interface não é feita corretamente, e aí você tem, por exemplo, vazamentos nós chamamos de vazamento de DNS, por exemplo. A página da internet que você acessou vaza. Se alguém estiver assistindo o seu tráfego, a internet consegue ver as páginas que você está acessando, mas já não consegue pegar os dados, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Outra é que você esteja usando o Telegram e usando a internet normal, com a VPN ligada no computador e sendo ignorada pelo Telegram. Isso talvez seja possível no Windows, mas no Linux você tem que dar muito trabalho para conseguir fazer isso. Você sabe que até essa declaração do uso de VPN já é uma novidade, porque àquela altura, lá em 2019, quando ele surgiu, o pessoal dizia que conseguiram pegar ele porque ele usava o VoIP sem VPN. Então, um hacker que não usa VPN, então agora já teve um ajuste retroativo de narrativa que também está meio problemático. Exatamente, exatamente. Quer dizer, se ele usava de fato, e ele diz que estudou muito para escolher uma boa VPN, ou é inépcia absoluta, e aí você coloca em dúvida todas as outras questões técnicas envolvidas para fazer um ataque desse nível, ou realmente a VPN dele estava quebrada. Você falou da questão do VoIP. Em geral, hackers fazem sua própria VPN. Tem isso também. Dá pra fazer um ataque dessa magnitude. A VPN é um protocolo que está no kernel do Linux. Tem vários protocolos de VPN, todos com níveis diferenciados de segurança, mas muito difíceis de atacar, que estão dentro do kernel do Linux, entendeu? Então, tipo, se você usa um ambiente como o Linux com a VPN comum,
é muito difícil alguém descobrir o seu IP sem passar por todo um processo judicial e, enfim. Mesmo se você for, além disso, um hacker que faz a sua própria VPN, que não guarda logs, aí fica quase impossível. Sim, claro. Tem a questão do meio físico que foi usado para passar esses dados, esses 57 gigabytes. Como é que isso foi passado? Entendeu? Isso nunca é claro. Isso foi o quê? Coloquei na página de alguém, dei um link na internet, onde é que esses dados estão? Eu posso imaginar, por exemplo, imaginemos um cenário, não, então tá aqui os dados, tem aqui o link no Google Drive. Então esses arquivos estão lá disponíveis, né? Ele menciona o Skype como o driver do ataque na primeira entrevista e fala somente em VoIP na segunda. Na verdade, isso é um debate que existe na comunidade de desenvolvedores de software, que é o seguinte: o Skype é VoIP ou não? Porque o VoIP é construído em torno de uma série de estándares técnicos abertos, entendeu? Para transportar voz sobre IP. O Skype usa um protocolo próprio. Essa é a grande vantagem do Skype. Ele usa um protocolo próprio. Os caras lá na Finlândia desenvolveram na época. Usam uma série. Então, digamos assim, em termos mais gerais, o Skype é voz sobre IP. Mas, na prática, uma pessoa diria, não, me ligue por VoIP ou me ligue por Skype, que são coisas bem diferentes. Para você usar VoIP para fazer um ataque desse, você está querendo ser pego. Porque o VoIP você precisa ter portas abertas no seu computador, você precisa ter um servidor intermediário para repassar as coisas, e você não consegue acessar a caixa postal das pessoas usando o VoIP. Claro. Eu queria pedir paciência a quem não entende muito de tecnologia. É importante que a gente dê aqui os fundamentos do que leva a gente a questionar essa narrativa apresentada. Então, quem não está entendendo muito em detalhes, aguenta um pouquinho, depois quando a gente colocar os vídeos vai ficar um pouco mais claro o nível de contradição, mas essa questão que você coloca aí, se usou Skype ou VoIP, o que é espécie, o que é gênero, é importante porque também é uma fonte de contradição. Lá atrás, quando o sujeito apareceu, era VoIP no genérico. Aí, quando surgiu na CNN... Foi na CNN que falou Skype ou foi VoIP? CNN falou Skype. Skype. Aí agora voltou a ser VoIP, que é uma questão seguinte. Ele falou, bom, eu usei o Skype para ligar com um mascaramento do número, aquela história do spoofing, que até dá nome à operação que pegou ele lá. Então dizendo o seguinte, olha, eu usava o Skype dizendo, eu sou, pega uma pessoa famosa, sei lá, Suzana Vieira, atriz da novela. Então vamos dizer que ele hackeou a Suzana Vieira. Ele pega assim, a Suzana Vieira, aí eu liguei para a caixa postal do celular da Suzana Vieira usando o Skype, dizendo eu sou a Suzana Vieira, porque o Skype estaria identificado com o número dela. Acontece que para ver essa identificação do Skype com o número, no celular dela é que tem essa faculdade, porque você pode, obviamente, você tem um aplicativo ali, você tem, não, você quer associar esse Skype ao seu número, para quando você ligar do Skype para sua mãe, então, a mãe da Suzana Vieira é viva, entendeu? Não sei, entendeu? Quando ligar para a mãe usando o Skype vai aparecer, é a Suzana Vieira te ligando, mesmo usando o Skype. Mas então, no próprio celular, a pessoa tem que estar logada, sendo que ele fazer isso, ele não teria essa faculdade de fazer remotamente essa associação, e mais do que isso, para 1000 pessoas. Não teria, é esse que é o ponto fundamental, que não teria para fazer para 1000 pessoas, não teria como fazer sem ter acesso físico ao celular ou às credenciais da pessoa que ele está atacando. Por quê? Porque essa mesma associação é um ataque tão potente quanto o ataque ao Telegram, que eles têm feito. Essa coisa por si já é um grande ataque, porque você conseguiu pegar as credenciais de alguém e associar uma instância do Skype com um usuário que é seu usuário com um número de telefone que é de outra pessoa. E para fazer isso, aquela outra pessoa vai receber novamente um código de confirmação, a chamada de confirmação. Aí é por isso que nós falamos de ataque recursivo. Das 1000 pessoas. Nunca. Ataque recursivo. Pois é. Ataque recursivo. Você diz assim, eu quero resolver um problema que eu preciso resolver um problema, eu quero resolver o problema X. Para resolver o problema X, eu resolvo o problema X1. Para resolver o problema X1, eu resolvo o problema X2. E isso vai indo até ad infinitum, porque você tem que usar um outro método de ataque para poder fazer a associação do seu Skype com o número da pessoa. Aí, para fazer essa associação, você tem que usar novamente um outro método de ataque similar para continuar fazendo. Isso não se sustenta. Para, digamos, amarrar tudo, eu fiz uma pesquisa
tanto na internet convencional quanto na Deep Web, dos métodos aí mais populares para poder fazer esse tipo de ataque, né? Digamos. Então, olha aqui. Eu fiz uma listinha aqui, deixa eu encontrar ela. Ok, você tem um ataque chamado SIM card swap. Troca de SIM card. A troca de SIM card é basicamente o seguinte: você pega um SIM card vazio, novo, vazio, você já tem dados a respeito da pessoa, porque você conhece a vida da pessoa, sabe o nome, CPF, RG, data de nascimento. Você pega, liga para a operadora e diz: olha, acabaram de roubar o meu telefone, ou tive um problema, eu comprei um outro SIM card aqui, vocês podem associar o meu número a esse SIM card? Automaticamente, quando isso for feito, o outro telefone para de funcionar. Você pode fazer uma jogada, acontece isso às vezes, que é um pouco além disso, quer dizer, eu estou atacando um telefone da Oi, vou comprar um telefone da Claro, um SIM card da Claro. E aí vai levar um tempo até as redes das duas falarem entre elas para dizer: olha, aquele telefone que você tinha aí com aquele SIM card, eu já associei a outro, e aí vai derrubar. Qual é a escala desse tempo? De segundos a alguns poucos minutos. Pronto. Esse ataque, ele é facilmente notado. Ele é usado para poder, vamos dizer assim, adquirir credenciais do telefone da pessoa para poder obter, como é que eu posso dizer, SMS, coisas desse tipo. Porque até a pessoa entender o que aconteceu, que o telefone dela parou de funcionar, não consegue mais entrar na rede e denunciar a operadora, vai ter recebido coisas, pode até fazer novamente a associação. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que isso pode funcionar por 24 horas, mas, de qualquer maneira, a pessoa que foi atacada vai saber que foi atacada. Vai saber que foi atacada, e o outro celular é perfeitamente localizável. Qualquer entidade, digamos, qualquer força de ordem que olhe nas torres de celular vai saber em qual torre está conectado o celular, pode ir lá e prender a pessoa. O outro ataque é a clonagem. A clonagem, ela não é sempre possível, para começar. Somente alguns SIM cards permitem a clonagem. Tem 3 tecnologias. Somente uma delas permite. E essa que permite, você pode, se você clonar, dependendo da sua região geográfica, se você estiver conectado, por exemplo, com a mesma torre de celular, pode durar 1 dia ou 2 essa clonagem. Como é que a clonagem funciona? Você tem que obter fisicamente o SIM card da outra pessoa, copiar os dados, as identificações, colocar no seu SIM card e aí você vai entrar na rede da operadora. Quem entrar primeiro, segura a linha. Tem uma outra maneira levemente diferente de fazer isso, que não funciona no mundo todo. Funciona com GSM mais antigo, telefones analógicos. A tendência é não funcionar com telefones convencionais, que é a seguinte: você vai conseguir ter 2 telefones operando por um certo tempo no mesmo número. Os 2 vão receber as chamadas, os 2 vão receber os dados, mas no primeiro momento que um deles tentar conectar para o exterior e a rede perceber que, na verdade, você tem sinais vindo de 2 localizações geográficas diferentes, ela vai derrubar um deles. Por que esses métodos... E aí você tem a clonagem, na qual você clona mesmo e valida o outro cartão e você fica com a cópia daquele e usa isso por um tempo. Bom, que é o método mais, digamos assim, seguro. Por isso que a gente nunca deve perder o nosso telefone de vista, entendeu? Esquecer em um lugar, tudo isso. Naquele tempo que foi esquecido, o seu SIM card pode ter sido clonado. Como vocês podem ver, os métodos mais robustos exigem a invalidação do telefone da vítima e acesso físico ao telefone. O SIM card swap, que você não precisa
ter acesso físico, você precisa conhecer muito bem a vítima. E aí é engenharia social, toma tempo. A menos que você tenha tido um vazamento de dados muito grande, como esse que aconteceu na Serasa, e esse é o risco desse vazamento de dados que aconteceu na Serasa ser usado para esse tipo de ataque, você não vai conseguir ter acesso a dados de 1.000 pessoas, e depois para você fazer isso para 1.000 pessoas, ou mais de 1.000, como ele declara, é muito tempo. Perfeitamente. Aliás, quando você falava aí dessa questão da clonagem, que você fica aparelhado ali com o espelho, foi o que aconteceu comigo em novembro do ano passado, quando a gente estava cobrindo aquela pauta. Exatamente. A gente segue cobrindo, do Umbrella Deal, foi exatamente o que aconteceu. E aí você vê a improbabilidade de 1.000 vezes ninguém ter notado. Eu notei na hora. O que aconteceu? Ligaram fazendo um spoofing, então essa coisa de você mascarar e ligar com um número falso, que vai aparecer um número lá no identificador de chamada da pessoa, que não é o número real do qual ele está te ligando. Ligando um número da Suíça para mim, num dia que calhou, aquela coisa assim de... Tinha que ser. Que eu estava aguardando a ligação de alguma pessoa que ia fazer algum trabalho na minha casa, aí aparece ligação de um telefone móvel, um celular da Suíça. Aí eu fui, atendi. Na hora que eu atendi, a ligação já não completou. Aí, porque eu já sou assim um pouco ligado, falei, aí liguei de volta para o número. Aí no que eu ligo de volta para o número, a Suíça, como operadora, fala, esse número não existe, esse número não está disponível na nossa rede. Aí ali já desceu um frio na minha espinha. Na mesma hora, eu tenho print, publiquei isso, quem nos acompanha desde aquela época sabe disso. Começou a receber mensagem de cada plataforma em que o Duplo Expresso está presente, falando, ó, é você que está tentando logar? É você que está tentando logar no canal no YouTube? É você que está tentando logar no Facebook? É você que está tentando logar no Telegram? Aí na hora eu saí mudando senha, bloqueando tudo, e você acha que em 1.000 pessoas isso não aconteceu, Augusto Alves? Exatamente. Tipo, porque essa coisa acontece porque alguém mudou realmente o meio lógico, né? A base lógica do seu SIM card para um outro meio físico. A operadora, entendeu? Fez a sincronização, você recebeu essa chamada. E depois aquele telefone, que provavelmente era o número original daquele SIM card que passou a aparecer ser o seu, ele deixou de existir, porque foi o momento que a operadora deletou. Ela faz digamos assim, essa operação de sincronização. E aí, no momento que aquela pessoa começou usando um IP muito diferente, de uma localidade geográfica muito diferente, tentou acessar suas coisas, você já recebeu a coisa. Tipo, acontece comigo aqui quando eu uso VPN para poder acessar, às vezes, dados, coisas em outros lugares. Eu trabalho muito com sistemas de computação que estão distribuídos ao redor do mundo. E às vezes é melhor para mim acessar uma VPN e de lá fazer minhas coisas. E aí o que acontece? Quando o Google percebe que, tipo, esse cara 5 minutos atrás estava na Alemanha e agora está em Portugal, o Google desconfia. Tem um algoritmo lá que diz, ó, não tem ainda um meio de transporte para levar ninguém da Alemanha a Portugal em 5 minutos. Então eu quero ver se ele é ele mesmo, porque eles sabem que você pode estar usando uma VPN. Aí você confirma, aqueles IPs entram para uma tabela que fica lá guardado. Na próxima vez que você acessar com o mesmo padrão, já não vai disparar. Acontece com cartão de crédito, é assim que muitas pessoas percebem que o cartão de crédito foi clonado, entendeu? Acontece com vários outros serviços que usam essas bases móveis distribuídas. O que aconteceu com você é provavelmente o que aconteceu com o Pepe. Exatamente. Inclusive, conversando com ele privadamente, a gente vai conversar, ele quer tratar dessa questão do ataque a ele, que é sintomático dos tempos que a gente vive. Pela experiência que eu passei em novembro, esse curso expresso que eu fiz de semi-snowderização de novembro para cá, que é o que possibilita que a gente esteja no ar aqui, sempre com a retaguarda dos hackers ativistas, eu falei, olha, isso aí que você está narrando é muito parecido com o que aconteceu comigo em novembro, e por isso que eu acho que é a hipótese a ser privilegiada, Augusto. Sim. E, tipo, ele comentou sobre que ele disse, poxa, mas ninguém sabia meu número e tal. Aí eu chamei a atenção dele para uma coisa. Cara, a partir do momento que você tem o Facebook instalado, o Twitter instalado no seu telefone, todo mundo sabe seu número, entendeu? Tipo, você não pode imaginar, por exemplo, se eu tenho, por isso que eu disse a vocês, eu não tenho rede social, eu não tenho, porque quando você instala esses aplicativos, eles dizem, eu posso acessar a sua lista de contatos, eu posso acessar
ler os seus SMS e tudo isso. Quando você dá essa permissão, você está dando exatamente todos os meios necessários, todos os critérios necessários para prover um desses ataques aqui. Um terceiro tipo de ataque, que aí é toda uma subcategoria que eu encontrei, e eu mandei até lá no grupo nosso do DE várias empresas que oferecem software para fazer isso. Inclusive o célebre e infame Pegasus. O Pegasus, tipo, provavelmente a empresa que desenvolveu o Pegasus está ali também operando no comercial, oferecendo software de cavalo de Troia, entendeu? Que aí também já é um Pegasus do próprio telefone da pessoa que está querendo espionar a outra. Mas esse tipo de ataque, eles vendem pacotes de software que você tem que dar um jeito de instalar no software da pessoa que você quer espionar. Aí eles vendem como tipo, não, para você saber o que seu filho anda fazendo, o que seu filho anda conversando, para evitar que ele seja vítima. E claro, né, tipo, não é somente para isso. Mas aí o que acontece? Você tem que instalar no telefone da pessoa, você tem que ter acesso físico ao telefone, entendeu? O que acontece quando você instala o Facebook, ou quando você instala o Twitter, ou quando você instala qualquer outro software que você dá permissão para acessar o seu SMS, sua lista de contatos? Você pode estar instalando um software que vai fazer exatamente esse tipo de ataque. Eu compartilhei com você, se você puder aí, você mostra lá para o pessoal, por exemplo, aquele screenshot que eu vou comentar rapidamente sobre ele, para vocês terem uma ideia da amplitude da coisa. Que é o seguinte, eu compartilhei lá no grupo com o pessoal mais cedo. Depois do que aconteceu com o Pepe, e nesse contexto também do hacker de Araraquara, eu peguei e fui ler o código-fonte do Telegram, do cliente, que está no GitHub. É um repositório onde tem muito software lá, o meu próprio software que eu desenvolvo está lá. Código-fonte aberto. Eu fui dar uma olhada. E aí, eu encontrei lá um bug que foi aberto, a comunicação sobre esse bug, em 2018 a primeira vez, e foi resolvido. Depois foi aberto novamente em 2019 e foi resolvido. Depois foi aberto agora e foi resolvido novamente no dia 16 de fevereiro, 3 dias atrás, no contexto de tudo isso que aconteceu com o Pepe, por exemplo, que provavelmente aconteceu com outras pessoas. O que é que esse bug é? A biblioteca do Telegram, você pode usar ela para fazer um cliente do Telegram. E a própria biblioteca é tão potente que ela consegue manejar, tem um número a mais de 20 mil boots ao mesmo tempo. Você pode usar qualquer linguagem de programação, basicamente, para fazer isso. Eu posso fazer um programa usando essa biblioteca que vai rodar no meu servidor, tentando acessar o Telegram das pessoas. O que é que falta para eu conseguir isso? Os códigos de ativação. Mas se eu ofereço um serviço, entendeu? Eu sou uma Big Tech ou uma Medium Tech, ofereço um serviço em que as pessoas já instalam o meu software nela, eu posso rodar do meu lado no servidor instâncias do cliente do Telegram que vão usar o próprio software que as pessoas instalarem em meu nome para poder passar os códigos de ativação para mim e eu acesso em massa tudo que todos estão conversando. Conversei com um amigo meu dos tempos que eu andei envolvido aí com empresas de tecnologia. Esse cara é muito bom. É melhor que eu, pelo menos, tipo. em programação. Aí ele me disse, cara, eles todos veem tudo dos outros. É meio ninguém fala desse problema, porque todo mundo sabe desse problema. Eles todos podem ver tudo dos outros, porque você dá permissão a todo mundo para acessar todos os seus contatos, SMS e tudo isso. Então, fica o aviso para a galera aí, incluindo o Pepe Escobar. Se você realmente quer ter um meio seguro para se comunicar com as pessoas,
porque você é um jornalista do calibre do Pepe Escobar, tem fontes que você gostaria que não fossem descobertas, quer conservar seu número de telefone e tudo isso, primeiro, tente registrar o número usando um serviço de número temporário de celular na internet. Tem vários. Tem alguns pagos e outros livres. Funciona assim. Você vai botar um número que vai ser criado para você no momento do Telegram. Quando ele mandar o código de ativação, você olha lá qual foi o último código de ativação que apareceu naquele thread. Você pega e bota, ativou. Aquele número não funciona, vai desaparecer em minutos. Outras pessoas estão fazendo a mesma coisa com aquele número que você, não tem problema, porque ninguém sabe que está usando. Não instale outros softwares no telefone que você instalou o seu software de segurança. Porque se você fizer isso, você comprometeu tudo. Você instalou um cavalo de Troia. Faz o papel de cavalo de Troia para o outro. Então você tem que ter o seu telefone somente com o seu único software que você vai usar para fazer coisas. Se você quer ter Facebook, Twitter, VK e o escambau, compre um computador barato, que você possa jogar fora pela janela do 10º andar, se precisar. Ou que nem aquela história daquela série, né, do Mr. Robot. Bota no micro-ondas o chip e derrete. Coloque exatamente, ótima referência. Vejam Mr. Robot. Primeiramente, a primeira e segunda temporada, antes da fase 2 dos hackers dos caras lá. Aqui é uma aula de segurança digital. Ótimo. Não instalem. Vocês compram um computador, um telefone, só para vocês terem lá Facebook e tal. Dois celulares separados, assim, grosso modo, isso obviamente que a gente está falando para pessoas que são alvos e que têm comunicações sensíveis, com fontes, questões de inteligência, pessoas que são alvos de ataque pela mensagem que trazem, conveniente. Pessoas de interesse. Exatamente. Então, para você ter a interface que é necessária, a gente é obrigado, eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que estar enquanto me toleram lá, eu tenho que estar lá para divulgar e tal. Agora, comunicação sensível, evidentemente eu não tenho num dispositivo que tenha essas redes sociais instaladas, cujas backdoors você não conhece. Eu tenho um computador que eu uso para fazer as minhas conversas pessoais, que ele não sai do meu quarto, inclusive. E que usa um sistema operacional incógnito, que eu não digo a ninguém qual é, e que eu ligo ele, já está com a VPN ativada, tudo isso. É o computador que eu uso para falar com minha família, essas coisas. E tem o computador que eu uso para o trabalho, tem aquele que eu uso para fazer outras coisas. Vocês têm que fazer assim. Outra coisa, existe um sistema operacional baseado no Android chamado Lineage OS, que instala em alguns telefones. Ele não é amplamente portável, porque ele é mais para telefones que já saíram de linha, enfim. Instalem isso em um telefone, por quê? Porque o Lineage te permite de tirar a Play Store do Google. Você tira todos os serviços do Google. Você fica com um sistema operacional seco. Aí, se você quer usar Signal para falar com os seus contatos, você vai, pega o APK, né, o arquivo de instalação do Signal e coloca. E usa aquele mecanismo que eu acabei de falar um minuto atrás para registrar isso usando um número descartável. Você não vai ter número de telefone associado a você, vai manter seguro as suas coisas e ninguém vai poder te espionar. Vai ter que ter acesso físico ao seu telefone. E simples assim, tipo, o caso do Pepe, não sei se o pessoal nesse meio tempo aí que a gente está conversando aqui, já do Telegram já deu algum feedback para ele. Eu acho que a resposta vai ser: você mesmo, Pepe, deletou a sua conta. Sabe, não ele, né? Alguém acessando o Telegram como se fosse ele, exatamente. Eu acho que é o mais provável, isso daí, inclusive, aquela questão de ser uma vulnerabilidade já conhecida e guardada como uma mina terrestre acessada remotamente para explodir. Que foi, aqui a gente está aprendendo com a experiência, né? E é assim que a cibersegurança é desenvolvida. Você sofre um ataque, aí os caras identificam uma vulnerabilidade, aí você aprende, fecha essa, corrida de gato e rato que não termina nunca. Porque, por exemplo, eu falei aqui como é que foi o ataque ao meu celular. A gente que já foi vítima, né, o Duplo Expresso já foi alvo de três métodos diferentes de ataque
por diferentes meios. Então, o que aconteceu? Teve esse do celular, o pessoal tentou acessar minhas contas, conseguiu em alguma medida, e depois eu bloqueei. Teve depois aquele ataque à rede da Swisscom para impedir a minha conexão de casa à internet para fazer transmissões. Várias pessoas atacando o seu IP, né? Isso, atacando e que vem sendo o pessoal que vem sendo investigado na polícia. 2 semanas atrás eu tive uma reunião, e aí teve uma em abril do ano passado, foi no dia que a gente recebeu os documentos do Banestado, em que 23 minutos depois de eu receber esses documentos, o pessoal, pumba, tirou o site do ar porque achavam que ia publicar na hora. Então é aquela coisa que o pessoal identifica uma vulnerabilidade, deixa guardadinho e fala assim, e agora puxa o botão, tira a pessoa assim, emergencialmente, que eu acho que foi o que fizeram com o Pepe Escobar. Provavelmente já tinham feito um pareamento do celular, semelhante ao que fizeram comigo em novembro do ano passado, mas tinham guardado, e aí no que ele abriu e divulgou no Facebook, o canal do Telegram, uma pessoa, ele vai colocar alguma coisa muito explosiva lá, então, pô, tira que é uma coisa temporária. Evidentemente que ele ia remediar isso com o tempo. Então, é aquela coisa emergencial. Tem uma outra coisa também, eu digo porque me pareceu que ele estava muito feliz com a curva de crescimento de assinantes, né, no canal dele. Cara, desconfio, laranja madura em beira de estrada, tipo... Essa sabedoria do matuto, Exatamente. Tipo, a sabedoria popular. Não. Desconfie, cara. Muitos desses usuários podem ser robôs. Eles podem, inclusive, fazer um ataque massivo de denunciar o seu site por conteúdos e uma série de coisas. Vamos lembrar, esqueci esse ataque. Eu sempre fazendo aqui a propaganda do VK, falando, VK é garantido e tal. O que os caras fizeram? Exploraram uma vulnerabilidade, fizeram uma denúncia em massa. Num dia que a gente estava com o Pepe Escobar, inclusive, dizendo que era pornografia, e o VK caiu nessa. Obviamente, a gente entrou em contato pornografia com o geopolítica. Pois é. Mas a gente só comenta, nós não somos... Quem faz a pornografia é o Império, né? A gente, pô. Exatamente. Você está fazendo a resenha, né? Tipo... essa coisa do tipo de vez em quando nós discutimos isso no grupo do Duplo Expresso, de talvez pensar em uma maneira inclusive de checar que quem está se associando ao canal seja realmente humano, porque o tempo todo nós nos batemos com robôs lá, e esses robôs estão ficando cada vez mais espertos. E aí uma última coisa, que é o seguinte, antes que eu esqueça aqui. O outro canal. O que é que o outro canal estava fazendo? O outro canal do Pepe, lá, o tal do Pepe Escobar Análises, que ainda está no ar. Ainda está no ar, ativo, tem 97 assinantes lá, que não se movem. Cresceu esse número e caiu e estacionou em 97. E o canal está basicamente denunciado, mas continua no ar. Esse canal, ele tem um campo de comentários. Quando rolou toda a história do Pepe, eu fiquei desconfiado, eu tomei minhas contramedidas aqui, que eu obviamente não vou dizer quais são, de segurança, e acessei o canal novamente, me associei e cliquei e fiquei olhando. Eu digo, cara, a única coisa clicável aqui é o campo de comentários. Eu cliquei. E aí apareceu automaticamente uma notificação do próprio Telegram dizendo, você garante a esse boot usar o seu Telegram para mandar mensagens e seu nome? Você tá brincando. Escute, que acontece também no canal do Duplo Expresso, quando você clica no canal, mas aí ele dá essa mensagem, só que direciona você para escrever no grupo do Duplo Expresso. Que é o grupo de discussão associado ao canal. Que é o grupo de discussão. Nesse caso aqui, o boot, ele pegava o IP das pessoas, apareceu o alerta no Telegram que estava pegando o IP, o meu Linux alertou que tinha alguém tentando entrar no meu IP, atacando o meu IP, e mandava para fora do Telegram para uma página onde não acontecia nada. E
uma coisa importante, esse canal fake foi criado ao mesmo tempo que o Pepe criou o dele. Então alguém desabilitou o dele, criou esse que era um honeypot, uma armadilha, para pegar toda a rede das pessoas antenadas que conseguiu o Pepe Escobar, fazer um ataque no IP e pegar, fazer um mapeamento da rede foi dele. Criado no dia 24 de janeiro. Alguém no grupo do Duplo Expresso apareceu com esse canal lá. Infiltrado, divulgou isso lá. Divulgou isso lá. Atenção, moderação aí, cava essa mensagem. O pessoal da administração precisa localizar quem foi a pessoa e ver se essa pessoa ainda é o usuário ou não. Porque eu tentei fazer isso, mas como eu não tenho poder administrativo, não dá para ver. Mas tem uma pessoa, você encontra a primeira vez que isso foi mencionado no canal do Duplo Expresso lá, tem uma mensagem sobre isso. A pessoa botou um forward de uma mensagem desse grupo no Duplo Expresso. Dia 24. O Pepe Escobar criou o canal dele, acho que no dia 10, alguma coisa. Tenho aqui anotado em algum lugar. A linha do tempo. Inclusive, falar em linha do tempo, o Pepe Escobar chega em 3 minutos. 3 minutos, pronto. Então, deixa eu me acelerar aqui. Enfim, isso foi... Ele criou o dele depois, um pouco. Entendeu? Dessa coisa aí, acho que foi dia 10, 12 de fevereiro, e anunciou somente no VK. Quando ele anunciou no Facebook, a coisa caiu, e o outro canal ficou como honeypot. Depois que o DI caiu, oficial, começou a crescer o número de pessoas indo pro canal velho lá. Eu peguei e botei imediatamente um alerta, tudo isso, o pessoal saiu, algumas pessoas, e pararam de ir. O canal continua ativo, tem a foto dele, é atualizado com certa regularidade e continua publicando tudo que ele coloca na internet. Quem está operando esse canal, eu acho que Pepe Escobar deveria dar um chute na porta lá do pessoal do Telegram e dizer, eu quero saber quem está. Porque, inclusive, na política de segurança do Telegram, isso configura abuso de identidade. Com certeza, mas eu acredito que isso daí deve estar... Esse sim deve estar protegido com VPN sério e tal. Eu não acredito que essa pessoa deu mole para você identificar. Mas, evidentemente, que o Pepe Escobar deve fazer, se não fez ainda, é pedir que isso aí seja chutado e derrubado. Não ficar essa honeypot lá coletando dados. Isso aí que você pegou, o pessoal tentando identificar o seu IP, o alerta que você recebeu no seu IP. Não, isso aí, eu acho que é quase a tal da smoking gun que ele fala de que isso aí é uma honeypot, uma armadilha mesmo para tentar mapear a rede dele e que uma coisa estava atrelado à outra, o derrubado do verdadeiro, o impulsionamento do falso para captar esses dados. Quando derrubaram o verdadeiro, o falso já estava em pé há dias. A impressão que eu tenho é como se dissessem assim, ele divulgou demais agora, vai ficar explícito para todo mundo, as pessoas vão perceber, algo desse tipo. Para não cogitar coisas ainda mais cabeludas, né? A gente pode, aqui, não tem limite, principalmente com o Pepe Escobar, no suposto número secreto dele, ele vai e bota o Facebook, cara. Tipo, Pepe. Mas é assim, a gente vai aprendendo, cara. A gente faz... Por exemplo, eu naquele dia eu sabia que não deveria atender um número desconhecido, mas eu tava esperando uma entrega, uma coisa, um serviço na casa, tinha que atender, não tinha jeito. Atendi, pumba, mas o celular foi clonado na hora. Então, são as coisas que a gente vai aprendendo. Segurança digital é assim, o cara descobre uma vulnerabilidade, você aprende, conserta aquela, o cara descobre outra e tal. Enfim, são essas coisas. Agora, por falar em segurança digital e a gente aprendendo, muitas pessoas aqui eu tô vendo no chat agradecendo, falando da aula de cibersegurança com que Augusto Alves está nos brindando. Mas para concluir essa nossa conversa por hoje, eu queria ouvir o Fábio dizer o seguinte, sem nenhuma ofensa, Augusto, não precisa ser um físico de partículas do CERN para desconfiar da narrativa da Arara Hacker. É óbvio que a gente goza aqui do privilégio de ouvir um físico de partículas do CERN, mas assim, em princípio, as coisas ali, uma pessoa com uma modesta compreensão já fica desconfiada. Se ela não tem essa modesta compreensão e é um jornalista, vai fazer uma entrevista, ou vai escrever uma matéria para a imprensa escrita, seja o grande Pig ou o Piguinho àquela altura e de lá para cá, ou agora que ele está fazendo esse tour de presse novo aí, a pessoa vai se informar com alguém que saiba, que vai falar, olha, isso aí tá esquisito, 7 teras, Skype, VoIP, fez spoofing, não fez tal. Não precisa ser um físico do CERN para desconfiar. Em não sendo um físico do CERN, você se informa com alguém que tem um conhecimento equivalente informático, alguma coisa assim parecida. Então, eu acho esquisito, né, que as pessoas que se deixem pautar pela fonte, se deixem plantar, se deixem operar dessa forma. Mas aí é uma questão ética, aí, enfim, de coisa. Mas é uma questão também que a gente tem que criticar, porque tem a ver com a qualidade do jornalismo que está sendo feito. Porque é o seguinte, tanto seja o Intercept, seja os outros jornais que se envolveram na divulgação desse vazamento,
em nenhum momento, nenhum desses jornais buscou uma autoridade, digamos, técnica em cibersegurança para poder fazer uma discussão mais ou menos técnica sobre a viabilidade e tudo isso desses ataques e fazer um artigo dizendo... Você não encontra, eu procurei isso na internet, você não tem ninguém, de acadêmicos a jornalistas, discutindo a questão, tipo, é isso mesmo? O ataque aconteceu dessa maneira mesmo? Será que a gente não tem aqui players, digamos, escondidos que estão operando tudo isso? A linguagem corporal do hacker é muito clara, de que ele não tem a menor noção do que ele está falando. Eu também fiquei com essa impressão, enquanto leigo. Exatamente, entendeu? É muito clara. E eu acho que isso era tão claro que eles, na reportagem da CNN, fizeram metade da reportagem para estigmatizar o cara como uma pessoa perturbada psicologicamente. Vão lá dizer que aí, ó, toma um monte de remédio para conseguir dormir, para conseguir se focalizar, não consegue, tal, enfim, para uma série de coisas, inclusive muito sensíveis, porque se a pessoa realmente tem esses problemas, tem essas questões, não pode ser exposto dessa maneira. E eles fizeram um esforço muito grande para dizer, olha, a gente está falando de uma pessoa que não tem estabilidade. É como que para dizer assim, aquele tique nervoso, aquele nervosismo... Qualquer falha narrativa, contradição... É porque ele não está muito estável emocionalmente. Tipo, enfim, pessoas muito próximas a mim, assim, que não entendem nada de computação, olharam aqui e disseram, bom, eu não sei o que aconteceu, mas esse cara não invadiu, ele não invade nem casa de passarinho. E quem entende também teve a mesma impressão. Eu vou mostrar mais tarde, quando a gente vai com o Piero lá, a gente voltar a esse tema, a mensagem aqui dos hackers ativistas, bom, o cara é fake e tal. Mas para concluir, por hoje, a participação do Fábio Reis Viana, eu perguntaria, Fábio, não sei qual é o seu nível de conhecimento de informática, mas nesse nível, você... Se tivesse que apostaria que a história é mais complicada do que está sendo apresentado aqui, ou é above your pay grade? Você não prefere não opinar? Pois é, eu prefiro não opinar. Eu prefiro terminar... Ou como ensinou a Glória Pires, como é que era a história dela? Eu não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar, sim. Eu preferia terminar a minha participação concluindo o raciocínio do que a eleição na Catalunha e esses movimentos de rebeldia que se instalaram por toda a Espanha ao longo dos últimos dias significariam, né? Exatamente, porque, na verdade, assim, o eixo da guerra, pelo que eu estou tentando entender, com o fim da Guerra do Vietnã e com a Revolução Iraniana, o eixo da Guerra Fria se deslocou para o Oriente Médio. Agora, com a pandemia, o eixo da guerra lato sensu, se deslocou para várias partes do mundo, inclusive a Europa. Então, esses pequenos incidentes que têm ocorrido, esses pequenos cavalos de Troia, crise dos refugiados, Brexit, movimentos separatistas, e agora com reflexo na Espanha, tem muito a ver com isso, porque isso cria um caldeirão interno que pode levar a uma situação de descontrole total, né? E isso interessa ao Império que a Europa, nesse momento, não tenha viabilidade, que eles não se entendam mais. Então, dentro desse raciocínio, só para concluir mesmo, né? Não sei se faz sentido. Não, faz perfeitamente sentido. Infelizmente faz sentido. Augusto, já mandei aqui o link para o Pepe Escobar, mandei para o Vior também, está na expectativa aí de quando eles vão entrar, ele pediu para mandar por e-mail, então a gente tem mais uns 3 minutos até eu fazer isso. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, você comentou, né, que a gente tem uma ausência perceptível que chama a atenção, tanto na grande imprensa como na imprensa dita alternativa, de uma discussão mais técnica sobre a verossimilhança da narrativa apresentada pelo Arara Hacker, né? O hacker de Araraquara. A gente estava batendo, né? É de Araraquara, né? Minha grávida estava batendo. A gente não vê. E eu achei interessante, quando surgiu a narrativa lá atrás, o sujeito ainda não tinha aparecido, era aquela história que plantaram, a rede do Telegram foi hackeada, aí saiu na capa do Globo, domingo à noite, Sérgio Moro, quer dizer, domingo à noite, o Glenn e tal, não sei o quê. Aí na segunda-feira já sai no Globo
Telegram, veja qual é a rede insegura e tal. Aí o Sérgio Moro, então ministro da Justiça, compartilha aquela notícia do Globo comentando. Aí eu falei, cara, só tem uma maneira de matar isso, é pegar uma negativa oficial do Telegram. E aí fiquei louco, falar com ele, eu falei, Pepe, você conhece alguém que conhece o Pavel Durov? Ele falou, vou tentar alguém da RT e tal. E eu louco, tentando por vários meios, saque, serviço de atendimento ao consumidor. E a mais improvável foi a que responderam, que foi no perfil do Twitter oficial do Telegram. Eu mandei a mensagem para a primeira que viram lá. Eles são muito ativos no Twitter. Pois é, aí coloquei que você pensou, vem cá, hackearam a rede de vocês? Aí o cara, não hackearam. Isso aí, se houve um acesso indevido, hackearam foi o celular da pessoa e tal, não sei o quê. E isso foi aquela repercussão e tal, não sei o quê. Tem que ter um ajuste narrativo. Mas olha que interessante, em vez do pessoal se questionar, pessoas da grande imprensa naquela altura entraram nos perfis oficiais no Twitter, e a gente publicou isso naquela altura, o comentarista de tecnologia do Globo, o senhor Pedro Doria, entrou tentando... Não, é isso mesmo, foi assim que foi feito. A Patrícia Campos Mello, aquela que foi atacada pelos bolsonaristas em 2018, ela também foi prontamente a falar, não, é o seguinte, inclusive é muito fácil, foi assim que fizeram comigo, lá na época da eleição e tal. O pessoal estava assim, ansioso, mesmo os ditos especialistas, os jornalistas, em comprar e vender a narrativa oficial. Então, é uma ausência de um questionamento, como eu falei, ainda bem que a gente tem um físico de partículas do CERN, mas não precisa ser um físico de partículas do CERN para, ao menos, ir consultar alguém que entende de informática. Então, é esquisito esse consenso em não discutir a questão técnica, inclusive à luz de contradições flagrantes no discurso do sujeito 3, 4 semanas atrás na CNN, e agora para o sujeito lá no 71, Augusto. Nesse contexto, eu lembro que, vagamente, a gente pode buscar essa referência com mais... precisão mais tarde, de uma entrevista quando o cara que depois virou o ministro do STF, como é o nome dele, de São Paulo, foi secretário de Segurança de São Paulo. O carequinha lá, o Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Em que ele falava, não, porque a gente conseguiu aí pegar os hackers, tal, e uma repórter perguntou como é que ele conseguiu acessar. Aí já foi o escândalo de Taubaté, que era com o WhatsApp, né? Como é que ele conseguiu? E aí ele diz, não posso dizer como eles conseguiram localizar, nem como eles conseguiram. E ficou por isso mesmo. Eu acho que a discussão técnica ela precisa acontecer, por quê? Porque é ela que vai dar sentido à narrativa. Enfim, eu falei bastante, todos os detalhes foram mais ou menos abordados. Para mim, assim, como principal ponto de reflexão que eu deixo aí para os nossos caríssimos expressionautas aí, debulharem ao longo do dia, ao longo do fim de semana, é o seguinte: cui bono. Inclusive você, deixa a pergunta aí para Piero, mais tarde, conversar com você sobre isso. Cui bono. Se você assiste a entrevista da CNN, a entrevista do 247, você vê claramente que existe uma lista, né, uma coleção de alvos. Alguns alvos nunca são atingidos. Entendeu? Alguns alvos nunca são atingidos. Por exemplo, e toda a narrativa é construída de maneira a sugerir que algumas pessoas sejam preservadas, outras pessoas sejam atacadas, entendeu? E no contexto global, não se questiona a viabilidade técnica disso, não se questiona, digamos assim, a linha mestra da narrativa. Tem lá uma série de outras pessoas envolvidas nesse contexto, que tem inclusive antecedentes criminais, que estão indiciadas junto com o rapaz, que nunca são expostas à mídia. Entendeu? Estão penduradas, podem ser pressionadas. Sim, sim. Mas o inquérito são 4 ou 5 pessoas, né? E essas outras pessoas nunca são entrevistadas. O papel real delas nunca é... Você não tem aí a menor possibilidade de contraditório entre os co-participantes e o rapaz lá, o Delgatti. É uma narrativa muito frágil, que não se sustenta tecnicamente, entendeu? A gente precisa da perspectiva política do que está acontecendo no nosso país, tentar entender quem se beneficia disso. Sacou? E outra coisa, por que agora esse hype?
Quer dizer, já são 2 entrevistas no período de um mês. Isso é muito suspeito também. Com algumas plantações evidentes, como, por exemplo, aquela história do traidor ao Lula no PT, encaixada já na primeira resposta à pergunta. Aquilo ali, aliás, como falou o Guilherme Lemos, aluno do Piero Live, aquilo ali está mais combinado que churrasco de fim de semana. Né? Aquela plantação, sem dizer quem era. Ele falou, não posso declinar o nome, porque senão complica a minha situação jurídica. Bom, mas ele falando do Barroso. Também outro recado, olha, o Barroso era muito próximo, falando da questão do Deltan Dallagnol, fazendo insinuações, né? Fazendo aqui, quase que uma comunicação em dog whistle, recados dados ali. É uma operação. Quem está operando essas plantações que ele está colocando? Qual o objetivo? Cui bono? Exatamente, quer dizer, aí você percebe que se você pensar na narrativa mais ampla, que aí já inclui justamente a publicação dos vazamentos pelo Intercept e os outros jornais, que apareceu lá aqueles nomes riscados, né, que se cogitavam nomes na época, tudo isso. Isso é uma coisa. O outro aspecto é o seguinte, ele não pode falar esse nome, mas ele está falando o nome de várias pessoas ali. Por que esse em particular é o que complicaria? Esse em particular não pode. Por quê? Entendeu? Porque que, na verdade, os outros nomes, ele pode... Ele menciona Alexandre de Moraes para dizer rapidamente, tipo, não vi nada lá, tal, ele é tranquilo. Menciona o ministro do STF, que em última hipótese vão chegar os recursos dele. Menciona o Barroso, menciona vários policiais, menciona várias pessoas da Lava Jato. Esses nomes podem, e aí não menciona o tal nome do possível traidor do PT. Inclusive, eu lembro da polêmica tempos atrás, quando inclusive o próprio Duplo Expresso, mas outras pessoas também, que cogitaram alguns candidatos bastante óbvios, né, dentro do PT, para ser ali, tipo, tinha até o pessoal tentando ajustar as letras, usando a mesma fonte, para poder ver qual nome cabia embaixo da tarja preta, né? Eu vi até coisas desse tipo. Que tem alguns candidatos óbvios. E isso foi... Pois é, eu devo dizer, inclusive, que as pessoas mais bem intencionadas foram investigar toda a linha do tempo, um sujeito, né, que é o principal suspeito, José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça da Dilma Rousseff, teve naquela semana em Curitiba, numa viagem secreta, pegando o jato da FAB, aí pessoas muito bem intencionadas, que muito bem querem ao ex-presidente Lula, que seguem de perto essa questão, falaram, olha, juntando isso aqui e tal, é o Cardoso, aí por isso a gente foi e botou lá atrás, não, isso aí é o Cardoso e tal. No final, a crer, na fiabilidade do arquivo hora entregue à defesa, que foi anexado lá no processo, seria aquele tal empresário do Mato Grosso, e pouco depois também o pessoal foi pescar, teve uma publicação do Congresso em Foco, depois que a gente colocou isso, lá em agosto, sei lá, de 2019, o pessoal falou, não, é um empresário lá do Centro-Oeste. Enfim, Sinu Neveiro era bem trovado àquela altura, o que não significa que, não sendo o nome dele naquela altura, em outro chat não tenha sido. Então ele agora falou, não, tem alguém que era ministro, já tem essa informação, ministro de Estado, Dilma Rousseff, um quadro que foi dirigente do PT, se comunicando diretamente com o Deltan Dallagnol. Ele fala, não, mas eu não posso dizer, porque senão minha situação complica. Mas pode falar do Barroso. Pode falar do Barroso. Barroso que deu cadeia essa semana para um deputado federal. Exatamente. Quer dizer, eu não falaria, entendeu? Se eu tivesse pendurado no judiciário, eu também não falaria. Eu não falaria nome de ninguém, do tipo, a questão aí do que você comentou sobre a coisa da tarja, é o seguinte, é que por um ano ou dois, rolou muita especulação, muita conversa na internet, citou-se o nome da pessoa aí que você falou e outras pessoas sobre isso, né? Quando o STF soltou os documentos para a defesa de Lula, que eles publicaram lá uma parte disso no site, todos nós lemos, aí meio que deu uma brochada, né, para todo mundo. O pessoal disse, poxa, cara, pensei que a gente finalmente ia descobrir. Era um empresário, alguém lá, enfim, nada do meio político. Essa especulação, essa coisa saiu da pauta, mais ou menos. A gente não conversava mais sobre isso. A gente disse, a gente especulou ali, enfim, atiramos no que vimos, matamos o que não vimos e ficou por isso mesmo. Aí, do nada, digamos, out of nothing, out of the blue, do tipo, do nada, assim, cai do céu, pá! A recolocação na narrativa de que teria
um traidor dentro do PT, que era próximo ao presidente, que atuou, tal. Mas providencialmente sem identificação. E o repórter que não perguntou? Não, mas ele antes já fala assim, olha, eu não posso nem mais falar, porque senão vai complicar minha situação e tal, mas outras informações fala. Augusto, olha só, eu pesquei aqui, o sujeito, né, que fez a entrevista, Joaquim Carvalho, sequer, o que eu estava falando aqui, você vai aprendendo com a experiência, com os erros do passado. Então eu, mesmo que esteja esperando uma encomenda, hoje eu não atendo um celular de um número desconhecido, mesmo da Suíça, porque sei que pode servir ao hackeamento do meu celular. Mas o sujeito não aprendeu com erros do passado. Por quê? Ou então, enfim, considera isso válido, que é o quê? Se deixar operar por fonte. Então, isso aconteceu e eu comentei aquela altura criticamente, até o editor do site, aquela altura em que ele trabalhava, reagiu, falando, mas o que queria que fizesse, não publicasse e tal. É uma discussão que eu vou trazer aqui, que é o quê? Algo em 2016, que aquela altura chamou a atenção e talvez as pessoas não lembrem, que foi a entrevista que esse mesmo Joaquim de Carvalho fez com a ex-amante do Fernando Henrique Cardoso, Miriam Dutra, em que ela ia falar, não, eu vou entregar como é que era, segundo o relato lá do que saiu, como é que era o esquema da mesada, do empresário que me pagava em favor, em benefício do Fernando Henrique Cardoso, para manter aquele que ele tinha como filho dele ilegítimo comigo e tal. Aí no final, é aquela coisa, prometeram, ela plantou uma coisinha assim, olha, vou falar, vou fazer acontecer, vou dar a entrevista em que eu vou entregar o esquema. Estou narrando de acordo com as coisas que estavam ali. O esquema do dinheiro ilegal que vinha, não sei o que e tal. Aí ele foi, colocou um teaser, que ele gravou com o celular dele, o teaser dos 20 minutos, e o beef, né, a coisa quente, gravou com o celular dela. Aí ele publicou os 20 minutos. Aí a Miriam Dutra, se estava tentando operar para conseguir uma alavancagem com quem quer que pudesse resolver situações dela, financeiras, sei lá qual era a motivação, deve ter se entendido, operou aquele teaser, e aí os 20, o restante, o grosso, né, o bife, a coisa interessantíssima, ela não entregou para ele. Aí ele fez uma narrativa que, enfim, tentou se justificar, depois com aquela brochada, que ele foi claramente operado pela sujeita, inclusive, ela foi chamada depois da Polícia Federal, e falou, não, tudo aquilo que ele publicou lá, não, nada disso, não, nunca recebi nada ilegal, do seu Fernando Henrique Cardoso, nada disso. Enfim, se alguma coisa ela pediu em troca daquilo, deve ter recebido, porque depois ela negou tudo o que supostamente ela relatou a ele nesse vídeo que nunca viu a luz do dia. Então, Augusto, só um minuto, vou colocar aqui na tela, olha só, a matéria que ele publicou no dia 17 de agosto de 2016, aquela altura lá no DCM, intitulado Miriam Dutra, FHC e eu, por Joaquim Carvalho. Aí olha que interessante aqui, ó. Embaixo eu selecionei aqui um trechinho em que ele trata disso, falando, de novo, jornalismo é arte. E eu deixo o interlocutor muito mais à vontade utilizando um celular do que um equipamento formal, ainda que seja uma câmerazinha da 25 de março. Não fui lá encontrar a Miriam Dutra em Barcelona exclusivamente para gravar imagens, mas para ouvir a história de Miriam, de preferência gravando. Essa história está bem contada, no documentário, blá blá blá. Aí o que acontece agora, né? Que prometeu uma coisa que não foi entregue por falta de cooperação da pessoa que, mas enfim, que ele deveria desconfiar, como uma pessoa experiente, né, do jornalismo, que ali havia possivelmente uma tentativa de operação que parece ser muito verossímil. Mas aqui, ó, ao se recusar a me entregar a parte da gravação que ficou no celular dela, Miriam quis me proibir de utilizar o que estava arquivado no meu celular, sem negociação e tal. Bom, se tivesse chegado naquela altura e tivesse sido operado, como parece que ele foi operado pela Miriam Dutra naquela altura, e tivesse passado aquele carão, eu agora ficaria com as barbas de molho, se eu tivesse com a possibilidade de estar sendo operado por quem quer que esteja operando, Arara Hacker, o próprio, enfim, todo esse coletivo aí. Então, eu ia pelo menos fazer uma preparação muito grande, consultando pessoas de tecnologia, e eu ia fazer questionamentos, ia fazer o meu resguardo para preservar uma credibilidade, uma imagem. Não é, né? Tudo que o cara plantou em contradição, sequer parece, acho difícil, mas parece até que o sujeito não assistiu a entrevista da CNN para falar, mas peraí, outro dia você falou outra coisa, como é que agora você está falando isso? Mas assim, quando você vê que o sujeito se deixou operar tão visivelmente pela Miriam Dutra, ela falou, não, a gente faz a entrevista, mas você fica com o arquivo e tal, e não sei o quê. Talvez agora seja a mesma coisa, Augusto Alves. É difícil. É difícil você, quer dizer, eu no caso, ou qualquer um também, entender o que é que se passa com esse pessoal, entendeu? Porque a entrevista foi muito fraca nos dois canais, tanto no 247 quanto na CNN. O cara falou na cara do repórter, na CNN, tipo, olha, se eu esperasse, se eu fosse fazer da maneira mais fácil,
o backup ia durar 24 horas. Aí eu resolvi usar uma outra maneira para fazer com mais segurança, que durou 3 dias. Porque, tipo, pô... E o repórter não diz assim, peraí, calma, e por que você não parou aquela outra forma e voltou para essa, então? Em 3 dias não perceberam? Se você estava com medo de perceber em 24 horas, como é que não percebeu na outra? E por aí vai. Essas questões de ser operado, né, por pessoas, jornalistas que são operados, tudo isso. Se deixam operar. Se deixam operar, né? Aí a questão... É muito difícil você estabelecer se o verbo tem que ser conjugado no passivo ou no ativo, entendeu? Digamos assim. Na voz passiva ou ativa. Porque é tudo tão óbvio, né? Tinham perguntas muito óbvias para ser feitas. Tipo, se eu fosse um jornalista e eu tivesse na minha frente alguém que tem uma informação crucial a respeito de alguma coisa, eu diria, olha, sim, mas dê uma dica aí, vá, então. Como a pessoa tem barba, não tem, dê uma dica.